seu gato está destruindo a casa? Veja 6 dicas que podem te ajudar. Indiscutivelmente, os gatos são muito fofos. Também é indiscutível que eles podem causar alguns problemas em casa, não é? Com certeza muitos de vocês já voltaram para casa um dia, ou vários dias, e encontraram tudo destruído. Não só móveis arranhados e almofadas destruídas, mas também vasos tombados, xixi nos lugares errados, etc. A notícia boa é que, com um pouco de esforço e treinamento, você pode impedir que seu gato destrua seus móveis. Mas por que os gatos fazem essas travessuras? Existem vários motivos pelos quais os gatos desejam arranhar objetos imóveis. Basicamente, os gatos destroem a casa porque estão entediados, frustrados ou ansiosos. Especialistas acreditam que esse comportamento funciona como uma válvula de escape para essas sensações negativas. Então, como podemos impedir que nossos gatos arranhem nossa mobília? Compre um arranhador para gatos. Esse produto existe em todas as formas e tamanhos, desde os modelos verticais tradicionais aos quadrados horizontais. Há também grande variedade de texturas usadas, como corda e carpete macio ou grosso. Esses tecidos possuem texturas que permitem que os gatos afundem bem as suas garras. Use sempre uma caixa de areia por gatinho. Você não quer que sua mobília fique manchada. Uma boa ideia é comprar uma caixa sanitária para cada gato da casa. E, para ficar ainda mais seguro, compre uma extra, só para garantir. Depois que seu gato reconhece a sua caixa de areia, acidentes não devem acontecer novamente. Além disso, as caixas sanitárias devem ser grandes o suficiente, de acordo com o tamanho do animal. Me formei em Ciências Políticas e Sociais e em Direito, dentro daquela ideia de compreender o mundo. E eu, muito cedo também, logo depois de formado, eu me dediquei à vida pública. Eu me dediquei à vida pública do ponto de vista profissional e também academicamente eu me voltei para o direito público. Eu trabalhei no município, trabalhei no Estado, depois trabalhei na União, ocupando cargos de confiança, secretarias, presidências de empresas públicas. E academicamente eu fiz uma carreira junto à cadeira de Teoria Geral do Estado. Comecei como professor assistente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e depois, por concurso, cheguei a professor titular desta matéria. Mas isso reflete exatamente essa minha formação intelectual, essa preocupação com o público, essa preocupação de tomar uma posição frente aos conflitos sociais que existiam e que ainda existem. Num determinado momento, eu fui convidado a ingressar na magistratura. Há cerca de 23 anos, eu ingressei na magistratura pelo 5º Constitucional. Como se sabe, 1/5 de todos os tribunais do país são formados por egressos do Ministério Público e da advocacia. Eu era um advogado militante também, sobretudo ligado às causas públicas, mas eu fui convidado primeiro pela Ordem dos Advogados, na Seccional de São Paulo, depois pelo Tribunal de Justiça, para ingressar na magistratura. E eu entrei na magistratura primeiro no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, onde permaneci durante 6 anos. Depois fui promovido por merecimento ao Tribunal de Justiça. Fiquei mais 7 anos, totalizando 15 anos, portanto. E depois fui nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal significa, para o jurista, o coroamento da carreira. E para o cidadão, a possibilidade de influir na vida do país, porque aqui se discutem os grandes temas. Neste período em que aqui permaneci e continuo permanecendo, houve discussões acerca de temas importantes para a nacionalidade.
Nós discutimos, por exemplo, direito de greve do servidor público, a fidelidade partidária, a questão do aborto dos fetos anencéfalos. Nós discutimos a pesquisa com células-tronco embrionárias, nós discutimos a relação homoafetiva. Eu fui relator das cotas raciais nas universidades. A cada dia nós estamos ajudando a plasmar o futuro do país por meio das decisões que tomamos aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, isto é, para qualquer jurista, uma realização pessoal e profissional incomensurável. A minha passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral foi uma experiência extremamente gratificante, porque eu pude participar do processo democrático em plena ação. Quer dizer, eu fui não apenas um ator deste processo, mas eu fui também eu tive a possibilidade de plasmar esse processo como presidente do TSE e como juiz daquela corte especializada. E realmente foi um momento importante do ponto de vista histórico, porque foram eleições absolutamente livres, que envolveram 136 milhões de eleitores, eleições que resultaram na vitória de uma mulher, a primeira mulher eleita para a presidência da República. E isto, a meu ver, mostrou o grau de avanço a que se chegou aqui no Brasil em termos de democracia, em termos de igualdade de gênero. Poder participar e poder administrar e presidir uma eleição nacional é um momento único na vida de qualquer profissional, de qualquer cidadão. Democracia, antes de mais nada, para mim, é a concretização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Direitos estes compreendidos em suas várias gerações ou dimensões, como muitos preferem falar hoje em dia. Democracia, antes de tudo, antes de mais nada, é a efetivação dos direitos básicos da cidadania e a promoção da justiça social. O voto é absolutamente fundamental, quer dizer, é o momento em que o cidadão ele pode ajudar a conformar o seu país. Ele pode se assenhorar de seu destino. É um momento único. E esse momento, felizmente, pelo menos a partir de 1988 em nosso país, tem sido assegurado a todos os eleitores a cada 2 anos. Mas há mais do que isso. A democracia e essa possibilidade de influir nos destinos do país, em seus próprios destinos, vai além do voto, porque a Constituição de 88 ela instituiu a democracia participativa, em que a cidadania ela se integra à gestão da coisa pública de forma mais direta, através da iniciativa legislativa popular, através do plebiscito, do referendo, participando de conselhos na área da saúde, na área da educação, do meio ambiente. Enfim, são possibilidades que estão sendo cada vez mais exploradas pelo cidadão, que lhe permitem influir na gestão da coisa pública, não apenas no momento do voto, mas em momentos distintos de sua vida. E a justiça eleitoral, desde a sua criação, ela vem aperfeiçoando a forma como o eleitor expressa a sua vontade neste momento importante para a democracia, que é o momento do voto. Então, durante muito tempo, a preocupação foi garantir que o eleitor pudesse votar sem qualquer pressão e que o voto fosse apurado da forma mais fiel possível. E chegou-se finalmente a um refinamento tecnológico representado pelas urnas eletrônicas.
caracterizadas pela segurança e a rapidez na captação do voto do eleitor. E hoje acrescentou-se mais uma inovação importante do ponto de vista tecnológico, que é a identificação biométrica do eleitor. O eleitor é identificado pelas suas impressões digitais, apressando o processo de votação, mas garantindo também que não haja qualquer fraude na identificação do eleitor. Isso é um avanço muito grande e, enfim, que representa um aperfeiçoamento no que diz respeito à captação da vontade do eleitor. Eu gosto muito de filosofia. Aliás, também na minha juventude, eu comecei a fazer o curso de filosofia pura na Universidade Católica de São Paulo. Depois eu tive que optar pelos 2 cursos que eu terminei, que foi justamente a Sociologia Política e o Direito. Mas atualmente eu estou me dedicando ao estudo dos filósofos estoicos, revisitando os antigos estoicos. E esses filósofos foram conhecidos ao longo da história não só pela sua resistência às adversidades, mas também por seu cosmopolitismo. Eles foram os precursores dos direitos humanos e também pela conformação de suas vidas à natureza. Então, o seu conformismo com relação às adversidades vem muito disto, vem desta consciência de que todos, seres humanos, fazem parte da natureza e que devem conformar-se aos seus desígnios. E isto é algo extremamente importante, me parece, neste momento, ou seja, o estudo desses filósofos, resgatar o pensamento destes filósofos, dos estoicos, no momento em que o próprio futuro do planeta está ameaçado, em função das agressões ao meio ambiente. Quer dizer, o respeito à natureza, conhecer os limites do ser humano, ou lembrar-se dos limites do ser humano, parece-me que é algo fundamental neste momento pelo qual o mundo passa. O meu filho é advogado da Inglaterra e vem de tempos em tempos para o Brasil, seja para visitar a família, seja por razões profissionais. E numa dessas visitas ele me trouxe essa caneca onde está escrito em inglês a frase "Keep calm and carry on". Essa frase foi cunhada durante a Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo castigada pelos bombardeios da aviação alemã, da aviação nazista. Evidentemente, isso representou um transtorno enorme para a população londrina. E então essa frase foi cunhada e faixas foram distribuídas pela cidade toda, lembrando exatamente os cidadãos londrinos que eles deveriam permanecer calmos e continuar com a sua vida cotidiana. E toda vez que as coisas se tornam um pouco mais difíceis aqui no tribunal, eu olho para esta caneca, esse presente do meu filho, e me lembro que eu devo manter a calma e continuar com a minha vida tal como sempre levei. Foi um privilégio para nós, para mim e para você certamente, para todos que integraram o TSE na nossa época, levar adiante essa empreitada formidável de fazer acontecer
as eleições gerais de 2010. É de um país continental, na época possuía 190 milhões de habitantes, hoje certamente um pouco mais, 136 milhões de eleitores, concorreram mais de 20 mil candidatos, só para presidente da República tivemos 9 candidatos. Foi, em termos logísticos, foi realmente algo extremamente complexo. Nós tivemos cerca de 1.400 locais de difícil acesso, onde as urnas funcionavam com uma bateria, os dados eram transmitidos de forma criptografada via satélites, onde se permitiu que os índios nas aldeias mais remotas votassem, mas num quadro deste, de grande dificuldade logística, nós conseguimos anunciar o resultado para presidente da República num tempo recorde, 1 hora e 4 minutos. Nestas eleições, batemos um recorde, eu acredito que é um recorde em termos mundiais, pudemos anunciar o resultado às 20 horas e 4 minutos. Este sucesso das eleições, você se lembra bem, Aldir, isso atraiu o interesse do mundo todo. O mundo todo quis saber como é que se faz eleições com este grau de complexidade e com o sucesso que tivemos. É interessante porque é uma relação inversa entre quanto mais fácil é para o eleitor votar, quanto mais simples fica na ponta da linha para o cidadão exercer o seu direito republicano e democrático de voto, quanto mais fácil fica para ele, mais complexo fica realmente essa estrutura, mais complexa fica essa estrutura de realização das eleições. E evidentemente que isso ainda passa por percalços, como aconteceu na eleição de 2010 em relação às cheias nos estados do Nordeste. Pouco tempo antes da eleição, isso exigiu por parte do TSE e da presidência do TSE, inclusive você esteve lá fazendo uma visita de helicóptero, teve que se montar ou remontar todo um cadastramento eleitoral, toda uma força-tarefa para que pudesse haver as eleições de uma forma organizada e não se perdesse esse momento. Nós conseguimos permitir o voto para aqueles cidadãos, sobretudo com a colaboração das Forças Armadas, que montaram barracas em lugar das escolas destruídas, onde se faria a votação, permitindo assim que o povo pudesse exercer esse direito fundamental. Nós enfrentamos uma lei que instituiu, quase que em cima da hora, o voto em trânsito para presidente e vice-presidente da República. Nós tivemos que nos aparelhar para isso, nós tivemos que montar toda uma estrutura logística e criar programas especiais para isto. Um outro dado e que aumentou muito o trabalho nosso do eleitoral, e aliás aí você e a Corregedoria teve um papel decisivo, foi a aprovação um pouco antes da lei da ficha limpa. Se vetava por meio dessa lei, desse diploma legal, os candidatos que tivessem ficha suja, ou tivessem problemas com a justiça, suas contas não tivessem sido aprovadas, enfim, ou tivessem maus antecedentes. E foi uma lei de iniciativa popular, que nasceu a partir de aproximadamente 1.500.000 assinaturas, teve a aprovação quase que unânime das duas casas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e houve, no primeiro momento, uma certa perplexidade por parte dos juízes eleitorais, dos TREs, mas aí nós nos reunimos, e eu me lembro que você foi um dos meus primeiros interlocutores, e dissemos, olha, para nós, essa lei é constitucional, ela vale para as eleições e vamos fazer valer a vontade popular, a vontade do Congresso Nacional. E nesse aspecto, realmente o TSE teve um papel fundamental para validar esta lei. A lei da ficha limpa, eu acho que foi a grande atuação do TSE no plano jurisdicional, acho que, sem dúvida nenhuma, foi o que marcou, porque era uma novidade, ela foi
entrou em vigor pouco tempo antes das eleições. As pessoas têm a impressão que alguns membros do parlamento, inclusive, que participaram da aprovação, não tinham a exata noção daquilo que estava vindo a lume, a importância daquilo, que aquilo seria efetivamente aplicado e teria consequências, e coube ao TSE dar o norte, quer dizer, ou seja, ela vai ser aplicada. No entendimento do TSE, na época, ela foi entendida como constitucional. Depois houve uma reversão no Supremo Tribunal Federal, por maioria, mas efetivamente naquelas eleições ela foi aplicada para aquele efeito, e os próprios tribunais regionais eleitorais também tiveram a compreensão de que aquilo ia ser levado a ferro e fogo. Foi um papel extremamente pedagógico, porque houve uma filtragem muito grande de candidatos naquela eleição já de 2010. Muitos partidos não se animaram a conceder o registro para aqueles que tivessem eventualmente qualquer problema em sua vida pretérita. E, na verdade mesmo, o Supremo depois convalidou a posição do TSE, porque a partir de uma ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, considerou-se a lei inteiramente constitucional. E essa expressão ficha limpa entrou não só no imaginário popular, mas no vocabulário do povo. E também, de forma muito interessante, acabamos nos associando à Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, numa campanha nacional com audiências públicas em todas as cidades importantes do país e mesmo em locais mais afastados, em que os cidadãos eram concitados a votar limpo, a não vender o seu voto. Eu me lembro que na sua gestão foi feita aquela extensão no térreo do Tribunal Superior Eleitoral, no antigo prédio, que tinha realmente instalações mais modestas, e para que a mídia pudesse fazer o seu trabalho de uma forma mais adequada, mais dinâmica e com uma melhor infraestrutura. E, além disso, também sempre com notícias e já pré-marcadas, quer dizer, entrevistas já pré-marcadas ao longo do dia das eleições, para que se pudesse realmente alimentar a imprensa com dados importantes do que estava acontecendo no país. E realmente a imprensa teve um papel muito importante, não apenas na divulgação desta mensagem de moralização da política como um todo, que é desejável, evidentemente, mas também no sentido de informar o eleitor das novidades tecnológicas que nós introduzimos sempre no processo eleitoral. E uma dessas inovações, e aí a Corregedoria também participou intensamente disso, foi exatamente a identificação biométrica dos eleitores, que já tinha sido testada experimentalmente no passado, mas foi colocada em prática para valer nas eleições de 2010, até de forma um pouco ousada, em que cerca de 1.500.000 eleitores votaram, identificando-se biometricamente, ou seja, um avanço extraordinário, até porque permitiu que nós diminuíssemos muito o tempo de votação. Isso é encarado como algo inusitado em termos tecnológicos. E nós conseguimos. Nós, brasileiros, temos que nos dar o devido valor. Realmente, em matéria eleitoral, nós somos pioneiros extremamente eficientes. Mas um outro aspecto que eu queria também recuperar é exatamente esse entusiasmo de todos aqueles que participam desse processo eleitoral. Quer dizer, todos vestem a camisa, desde o cidadão eleitor até o funcionário da Justiça Eleitoral, passando pelos mesários. Eu me lembro um episódio curioso, que foi o seguinte: em plenas eleições, eclode uma greve dos servidores da Justiça Federal. Eu fiquei extremamente preocupado, chamei os representantes dos sindicatos e falei, olha, tudo bem, eu acho que a greve é um direito que está assegurado na Constituição,
Mas há um direito que se sobrepõe a esse direito, que é o direito político, o direito dos cidadãos exercerem exatamente o sufrágio, um direito fundamental para a democracia. Então, eu espero que os servidores exerçam o seu direito sem prejuízo do direito dos cidadãos. E realmente, nesse aspecto, os servidores da Justiça Eleitoral entenderam perfeitamente, não obstante mantivessem a greve durante as eleições, compareceram pontualmente ao trabalho e atuaram de forma absolutamente escorreita, sem prejuízo para o registro das candidaturas, a apuração dos resultados, enfim, isso mostra o grau de consciência e envolvimento de todos no processo eleitoral e mostra o grau de desenvolvimento que a nossa democracia atingiu a partir de 1988, com a nova Constituição. Você já tinha saído, mas foi uma tarefa hercúlea também que o TSE enfrentou. Nós tivemos que fazer do plebiscito no Pará, porque no Pará cresceu e tomou corpo um movimento separatista, que queria separar um dos maiores estados da federação, que é o Pará, em 3 unidades novas federativas. O estado do Pará, que continuaria a porção com este nome, Tapajós e Carajás. E algo que nos deixa até bastante envaidecidos, mas é um trabalho conjunto que começou já em presidências anteriores, nós logramos terminar a nova sede do TSE, que é uma obra-prima do Niemeyer. E eu tive a satisfação e o privilégio de entrevistar o grande arquiteto Oscar Niemeyer um pouco antes da inauguração para tomar um depoimento, e ele afirmou nesse seu depoimento, e que depois foi transmitido para todos aqueles que acorreram à inauguração, ele dizia exatamente isto, que a eleição é tão importante, a democracia é tão relevante para uma sociedade, que a justiça eleitoral merece ter um prédio condigno. E realmente nós entregamos um prédio, digo nós, porque é um trabalho coletivo de várias presidências, de vários magistrados, dos servidores. Quando terminamos o prédio, nós atribuímos ao nosso tribunal esse nome, Tribunal da Democracia, assim como o tribunal do qual você se origina, que é o STJ, e é o Tribunal da Cidadania. Eu acho que o nosso tribunal, o nosso de sempre, né, o TSE, é o Tribunal da Democracia, onde se faz acontecer efetivamente a democracia, validando a expressão da vontade popular.